Olá a todos, é um prazer, é uma alegria estar aqui junto com meus egressos de administração e abordar sobre um tema que ele é relevante do ponto de vista da vida de cada um. Falar de finanças é algo que conduz, obviamente, a nossa vida. Falar sobre investimento é algo que instiga todas as pessoas a pensarem sobre a melhor forma de perpetuar os seus recursos. É uma alegria, é um prazer. Excelente introdução. Estamos aqui também com a Luana, que ela também cursou administração. Luana, apresente-se. Olá, gente. Meu nome é Luana, egressa do curso de administração. Atualmente eu sou acadêmica em graduação de finanças e atualmente trabalho na área de RH. Excelente. Então, pessoal, vamos começar sem mais delongas. Luana, dita o ritmo para a gente. Vamos falar um pouco sobre esse tripé. Vamos falar sobre liquidez, rentabilidade, risco. Joga as conversas para a gente. O Rodoaldo também, com seu conhecimento, adicionará tudo que ele souber para nós aqui. Bom, já faz quase um mês e meio que nós realizamos a nossa primeira live sobre educação financeira, qual que é a sua importância. E hoje nós vamos abordar esse ponto, do tripé. Gostaria que vocês pudessem dizer para a gente o que significa o tripé de investimentos. Rodoaldo. Então, é importante esclarecer que quando se fala de investimento, aquilo que a priori vem à cabeça de todos nós é quanto eu vou ganhar em determinado valor que eu quero aplicar. Até a palavra investimento, ela tem uma outra conotação nesse sentido, porque a gente está falando, na verdade, de investimento, mas do ponto de vista de aplicação financeira. Claro que quando a gente fala de investimento, eu estou falando de adquirir também um bem imóvel, isso tudo está conectado com essa questão. Pensar nesse tripé, Luana, Pedro, de liquidez, de rentabilidade e pensar automaticamente em risco é entender que esses três pontos eles podem te ajudar a decidir sobre o melhor investimento ou também sobre a melhor aplicação financeira. Entendido que a aplicação financeira está dentro do universo de investimentos. Bom, o que é pensar em liquidez? Liquidez é a disponibilidade do recurso. Para quanto tempo você pretende fazer esse investimento? É para um mês só? É para um ano? É para 10 anos? Quanto mais tempo o recurso ficar aplicado, do ponto de vista da aplicação financeira, obviamente maior tende a ser o retorno. Porque quando você aplica com data programada, com data pactuada com a instituição financeira, a instituição financeira vai ter mais condições de negociar com o seu dinheiro. Se ela negocia com o seu dinheiro e ela tem isso programado, ela tem condições de te melhor remunerar. Então a liquidez está vinculada intimamente, está pensando de uma forma bem interessante, a liquidez você vai precisar o dinheiro para quando? Clodoaldo, eu tenho um recurso que eu vou precisar daqui a um mês para resgatar. Bom, você vai ter que procurar uma instituição financeira, avaliar um tipo de investimento que ele tenha uma liquidez que seja diária, semanal ou no máximo mensal. Por quê? Porque automaticamente o dinheiro tem que estar disponível para você utilizá-lo dentro de um mês. Não, Clodoaldo, eu tenho um recurso aqui que eu quero aplicar financeiramente e eu só vou precisar dele daqui a 6 meses. Ótimo. Então vamos lá no banco, vamos fazer um CDB, uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agropecuária, por exemplo, pactuar um prazo de 6 meses, o banco obviamente vai ficar feliz porque quer mais tempo com ele, ou a cooperativa de crédito, ou a fintech, onde você vai aplicar, obviamente, e vai falar, vou te dar uma taxa maior porque vão 6 meses que o dinheiro vai ficar na minha mão para mim poder administrar. Então, a primeira decisão do investimento, da aplicação financeira, ela passa pela liquidez. Por quê? Porque é a disponibilidade do recurso. Quanto mais indisponível for o recurso na linha do tempo, mais condições você vai ter de ter um ganho maior. Bom, entendido um pouco, daqui a pouco o Pedro pode contribuir, sobre liquidez, é importante a gente falar sobre rentabilidade. O que é rentabilidade? É quanto o seu dinheiro vai render. Qual que é a sua expectativa de ganho com a aplicação financeira? Isso está conectado com rentabilidade. A rentabilidade é quando você busca uma otimização, obviamente, do recurso. Hoje, para vocês terem uma ideia, está prevista uma reunião do Copom, eu não tive a oportunidade de ver o resultado, mas a tendência era que a taxa de juros Selic aumentasse mais 0,5 ponto percentual. Muitas das vezes a taxa Selic, que é selo de custódia utilizado pelo Banco Central, para ser um parâmetro, uma referência nacional, seja para aplicação de poupança, de CDB, para empréstimo de uma forma geral, capital de giro, ela é uma taxa de referência. O ideal é que ela fosse uma taxa teto, mas ela acaba sendo uma taxa piso. Então é importante chamar o seguinte, hoje o Copom, que é o Conselho de Política Monetária do Banco Central, está discutindo sobre a taxa Selic. A taxa Selic é uma referência de aplicação. Muitos investimentos como CDB, letra de crédito, letra de câmbio e outros tipos de renda fixa, ele tem a CDI como uma referência. O Tesouro Direto tem a CDI como a CDI, que é o Certificado de Depósito Bancário, como
como referência, que na verdade é a forma de falar sobre a Selic. Uma Selic em torno de 14,75, estou acreditando que aumentou meio ponto percentual. Também acredito. Né? Possivelmente vai levar um aumento do seu investimento no mínimo em 14,75. Então, o que vai acontecer? Essa é a rentabilidade, 14,75 anuais. A poupança, por exemplo, aquele investimento tradicional que todo mundo conhece, ela tem uma rentabilidade estabelecida em 6% ao ano, que dá 0,5% por mês. Isso, no caso atual, quando a Selic está superior a 8,5%. Desde 2012, houve uma alteração no modelo de cálculo da poupança. Então, a partir de 2012, quando a Selic fica acima de 8,5%, a poupança rende 6% ao ano. Quando a Selic é abaixo de 8,5%, a poupança remunera 70% da taxa Selic, ou seja, menos do que a taxa Selic, de forma a preservar o ganho. Você fala, mas Clodovil, então por que eu ia investir numa? A taxa é menor, mas a taxa Selic incide o quê? Quando você investe em algum tipo de renda fixa com base na taxa Selic, ela tende a te cobrar imposto de renda sobre a rentabilidade. Então é importante você avaliar isso. Esse tripé da rentabilidade está vinculado, conectado com quanto você quer ganhar. Você vai negociar com os bancos, pode ser 100% CDI, que na verdade é 100% da Selic, tem fintechs que pagam 105, 110, remuneram melhor. Eu não vou nem falar ainda sobre outra variável, mas é um ponto de se avaliar. Lembrando que geralmente alguns impostos, algumas aplicações financeiras, como eu falei, tem imposto de renda. Às vezes a poupança parece ser menos rentável, mas de repente, se você calcular no líquido, vai dar uma diferença menor. Ainda assim, eu creio que a poupança renda menos, mas é um investimento mais seguro. Né? Por que eu virei para a palavra seguro? Porque nós vamos discutir a terceira variável, que é a variável risco. O risco está conectado diretamente à rentabilidade. Existe uma máxima em finanças que fala o seguinte: quanto maior o risco, maior o retorno. Quanto menor o risco, menor o retorno. Então, se você aplica na poupança, risco da poupança é praticamente zero. Tivemos um caso aí isolado na história do Brasil, em que o presidente assumiu aí, a ministra dele resolveu ir lá confiscar a poupança. Né? Isso até abalou a credibilidade da poupança. Mas isso é um caso isolado. De uma forma geral, a poupança é um investimento seguro. Tesouro direto é seguro? É do banco. O tesouro direto é do governo é inquebrável. No dia que o governo quebrar, nós vamos desistir de tudo. Então, isso serve com segurança, que é a terceira variável, Pedro. A terceira variável, pensar em segurança. Então, quando você tem risco, o risco é muito alto, a rentabilidade vai ser muito maior, mas você corre o risco de perder. Por exemplo, se você aplicar no título de renda fixa como o CDB ou a poupança, você sabe exatamente quanto você vai ganhar. Tá certo? Essa é uma definição. Quando você aplica num título de renda variável, como uma ação, por exemplo, você não sabe quanto você vai ganhar, ela é muito risco. Inclusive, corre o risco de você perder o próprio valor da ação. Porque diferente dos investimentos de renda fixa, que você tem a rentabilidade, se ela não der o valor que você aplicou, ele é preservado, nos títulos de renda variável, não. O valor que você aplica também entra no risco. Então, se você comprar, sei lá, R$1.000 em ações, e as ações despencarem, virarem pó, os seus R$1.000 vai embora, você perde ele. Por isso tem a ver com risco. Mas, obviamente, que a possibilidade de ganho é maior.